Obrigada por dedicar o seu tempo hoje para atuar como um juiz SAIF. O seu papel é uma parte importante do processo de competição e a sua avaliação ajudará a decidir quais times atingirão mais efetivamente o critério de julgamento SAIF. Durante este vídeo, iremos antecipar o que você verá nas salas de competição e o critério que usará para julgar os times. Falaremos sobre as ferramentas que foram criadas para ajudar você na avaliação dos times e revisaremos o processo de tomada de decisão e votação. Finalmente, durante este vídeo, passaremos a você algumas observações e conceitos para ajudar a sua atuação como juiz SAIF. Vamos começar com a estrutura das apresentações que você verá hoje. A sua sala de competição é chamada de liga. Enquanto você estará julgando apenas os times da sua liga, todos os times das demais ligas estarão sujeitos ao mesmo formato e regras. Cada time tem o tempo de apresentação máximo de 37 minutos, o que incluirá duas partes, um relatório anual e uma apresentação audiovisual. Senhoras e senhores, vamos dar nossas boas-vindas ao time. Após a introdução do time pelo coordenador de liga, o time terá 7 minutos para distribuir o relatório anual e preparar o equipamento audiovisual. O time não pode iniciar a apresentação antes do prazo de 7 minutos, já que este tempo é designado para que você leia o relatório anual e se familiarize com os projetos. Após o tempo de preparação, o time tem até 24 minutos para a apresentação audiovisual. Note que os times não têm que utilizar todos os 24 minutos e não há penalidade para quem termina antes. Quando a apresentação está concluída, inicia-se um período de 5 minutos para perguntas e respostas em que você terá a chance de fazer perguntas ao time. Algumas notas sobre o tempo de perguntas e respostas. Evite fazer declarações muito extensas ou expressar elogios ao time durante o período de perguntas. O tempo é limitado e outros juízes podem ter perguntas. Dedique o seu tempo apenas para perguntas concisas, diretamente ligadas ao time e suas atividades. Uma nota final sobre a estrutura de apresentação. Além de seu relatório anual, os times deverão distribuir uma lista de participantes, a chamada biografia do time. Porém, eles não poderão distribuir qualquer outro material aos juízes. Se um time decide expor materiais durante sua apresentação, os juízes não deverão tocar nos materiais apresentados ou ficar com eles. Se o time mostrar algo e você tem interesse em receber uma amostra do mesmo, você pode fazer o pedido ao time no final do dia e somente após os resultados da competição serem anunciados. Qualquer time SAIF no mundo opera dentro do esquema deste mesmo critério que diz: considerando os fatores econômicos, sociais e ambientais relevantes, qual time SAIF efetivamente empoderou grupos com necessidades específicas, aplicando conceitos econômicos e de negócios e uma abordagem empreendedora para melhorar a qualidade e o padrão de vida dessas pessoas. Este critério é a única base com a qual você irá avaliar os times. Embora seja uma única sentença, nós segmentamos o critério em 5 elementos para facilitar a sua compreensão e permitir que você ofereça um retorno específico aos times sobre os pontos fortes e fracos de seus projetos, baseados nos elementos individuais. O primeiro elemento cita os fatores econômicos, sociais e ambientais relevantes. Este elemento tem por meta comunicar com clareza aos times o que eles devem considerar e, quando relevantes, cobrir essas questões em cada um dos projetos. Em sua apresentação, os times deverão mostrar que consideraram os 3 fatores para cada projeto e o grau em que cobriram aqueles considerados relevantes. Não é obrigatório que cada um de seus projetos cubra todos os fatores, se eles puderem provar a você com clareza que um fator específico não era relevante. A próxima parte do critério é efetivamente empoderou. Para entender este elemento do critério, você pode pensar no provérbio: dê um peixe a um homem e ele comerá por um dia. Ensine o homem a pescar e ele comerá para sempre. Não basta que um time faça o trabalho para um público-alvo. Sua meta é usar um método colaborativo em todos os projetos, com enfoque na transferência de conhecimentos valiosos ou habilidades com que as pessoas terão sucesso sozinhas. O terceiro elemento do critério refere-se a grupos com necessidades específicas. A SAIF propositalmente dá um alto nível de liberdade aos times nesta área para que possam focar-se nas questões vitais de sua comunidade-alvo. A responsabilidade do time é mostrar claramente a necessidade que eles identificaram junto a cada público-alvo de seus projetos, explicar sua relevância e demonstrar como a endereçaram.
Agora vamos revisar o que significa aplicando conceitos econômicos e de negócios em uma abordagem empreendedora. Este elemento refere-se à abordagem que os times SAIF seguem quando realizam os seus projetos. Embora haja muitas formas de atender necessidades, o que distingue o método SAIF é a crença de que a aplicação de conceitos econômicos e de negócios pode criar soluções duradouras. É importante notar neste elemento que uma abordagem empreendedora não significa que um time deva criar uma empresa ou operar apenas com empresários. Aplicar uma abordagem empreendedora significa uma forma inovadora ou exclusiva com a qual o time atende à necessidade que foi identificada para cada um dos projetos. E o elemento final do critério é qualidade e padrão de vida. Este elemento é a essência do que a SAIF representa e deve ser o centro da sua avaliação dos times. Enquanto os primeiros 4 elementos do critério cobrem o processo seguido pelos times nos projetos, aprimorar a qualidade, o padrão de vida, refere-se aos impactos. Qualidade de vida, em geral, refere-se à noção de benefícios humanos ou bem-estar medidos por indicadores sociais. Isto inclui fatores como autoestima, satisfação geral de vida, condições de trabalho, habilidade de sustentar a família, esperança de vida e inclusão na comunidade, no bairro e ou no ambiente de trabalho. Medir um aumento na qualidade de vida humana pode ser subjetivo, especialmente por sabermos que há vários fatores como religião, cultura, idade, sexo e outros que impactam a forma como as pessoas veem sua própria existência e, portanto, sua qualidade de vida. Padrão de vida refere-se às circunstâncias físicas em que as pessoas vivem, os bens e serviços que elas podem consumir e os recursos econômicos aos quais elas têm acesso. Isto incorpora confortos materiais, tranquilidade e as oportunidades de satisfação pessoal. A medida de um padrão de vida bem-sucedido geralmente é muito baseado na renda, mas é muito associada ao acesso e ao poder financeiro para itens como educação ou desenvolvimento pessoal, saúde e higiene, confortos materiais como habitação, roupas e transporte, além da capacidade financeira para uma alimentação adequada. Como na qualidade de vida, a responsabilidade do time é explicar as ferramentas que escolheram para avaliar o padrão de vida de seu público-alvo e os impactos de suas análises. Antes de vermos as ferramentas do juiz, há alguns pontos de apoio que queremos oferecer a você e que devem ajudar você durante o processo do julgamento. Primeiro, vejamos a avaliação dos impactos de projetos do time. Alguns times podem apresentar os resultados de pré- ou pós-testes ou pesquisas de seus projetos. Mas, como juiz SAIF, você deve avaliar os impactos que vão além de tais resultados. Se, por exemplo, os resultados de uma pesquisa apontam para mudanças positivas nas habilidades de seu público-alvo, a pergunta a ser feita e depois? Como essas pessoas aplicarão essa mudança para aprimorar suas vidas? E como a equipe mensurou isso com precisão? Os times devem demonstrar a você que impactos concretos, não apenas resultados, foram atingidos junto ao público-alvo em cada um dos projetos. Outro ponto é que alguns times terão projetos com fases múltiplas que podem ser aplicadas no decorrer de anos. É importante julgar cada time com base nos impactos nos últimos 12 meses, não apenas ideias, planos ou resultados anteriores. Projetos que demonstram claramente o aumento na qualidade e padrão de vida devem ser avaliados muito acima daqueles cujo impacto ainda não é concreto. Além disso, é comum que os times façam parcerias com outras organizações nos projetos, porém, é importante que o time defina claramente a relação que tiveram com qualquer organização parceira, esclareça exatamente o seu papel e suas contribuições, além do grau de impacto que pode ser creditado ao time de forma legítima. Além do mais, os times não precisam realizar projetos internacionais, embora possa ser impressionante que um time consiga impactar comunidades em outras nações. Essa atividade internacional não deverá automaticamente significar um crédito adicional na sua avaliação. O seu enfoque sempre deve ser dirigido à necessidade, relevância, escopo e impacto significativo do projeto, seja o mesmo para o outro país ou para a nação do time. Outro fator é que, entre os vários componentes essenciais, os times devem focar na longevidade de seus projetos. Por exemplo, você deverá examinar fatores como o sucesso de longo prazo e a criação de bases para sua continuidade. É bem provável que você ouça um time falar sobre o trabalho que fizeram para criar programas e projetos sustentáveis. E isso é importante, pois se refere à eficácia de longo prazo dos esforços do time. Finalmente, sugerimos veementemente que você peça esclarecimentos na sessão de perguntas e respostas se sentir que certos aspectos dos projetos do time ou seus impactos não estão bem definidos pelo seu time em seu relatório anual ou na apresentação.
O que você necessita hoje é o seu Manual do Juiz, o qual inclui um guia de referências rápidas, o critério SAIF de julgamento, formulários individuais de avaliação de times e um formulário de avaliação cumulativa. O guia de referências rápidas é uma visão global do que estamos cobrindo neste vídeo. É um bom ponto de partida se você tiver dúvidas. Os formulários individuais de avaliação de times são aqueles que você usará para avaliar cada time que se apresentar na sua liga. O formulário de avaliação é dividido nos mesmos elementos do critério de julgamento que mencionamos antes. Para cada elemento, o formulário dá uma escala para você avaliar o sucesso do time na realização de um elemento específico. Por exemplo, o primeiro elemento. Ao realizar o seu projeto ou projetos, o time SAIF considerou os fatores econômicos, sociais e ambientais relevantes? Dentro dessa questão, existem 3 aspectos para a sua avaliação: os fatores econômicos, fatores sociais e fatores ambientais relevantes. Usando a escala de discordo até concordo plenamente, você avaliará a sua conclusão sobre como o time atendeu cada parte do elemento em seu relatório anual e/ou sua apresentação. No exemplo fornecido para o time ABC, você verá que o juiz concordou plenamente que eles consideraram e aplicaram os fatores econômicos e sociais relevantes. Porém, o juiz escolheu neutro para a habilidade do time em considerar e aplicar os fatores ambientais relevantes. Após ter feito a avaliação das diferentes partes dos elementos, você fará uma avaliação geral de como o time endereçou cada elemento em seu todo. Voltamos ao exemplo para o primeiro elemento. Note que o juiz que avaliou o time ABC com 2 concordo plenamente e 1 neutro, chegou a uma avaliação geral de excelente, porque o time apresentou fortes critérios em sua análise e incluiu os fatores considerados relevantes. Como você pode ver, o formulário indica cada elemento do critério da mesma maneira e inclui um espaço para que você registre os seus comentários. Também há uma seção opcional no final do formulário em que você pode fazer comentários específicos ao time sobre o seu relatório anual e/ou apresentação audiovisual. Finalmente, vejamos o formulário de avaliação cumulativa. Antes que cada time se apresente na liga, reserve alguns minutos para anotar os nomes de cada time no topo do formulário e na ordem em que se apresentarão. Também no topo do formulário está a legenda de avaliação geral que você usará como base para a decisão de notas e classificação final. Após cada time se apresentar, você irá revisar a classificação geral que você atribuiu a cada elemento no formulário de avaliação individual do time e dará ao mesmo uma nota adequada no formulário de avaliação cumulativa. Por exemplo, se para o time ABC sua avaliação geral para a questão 1, considerando os fatores econômicos, sociais e ambientais relevantes, você considerou a equipe excelente, então, no primeiro elemento de julgamento, você indica um E no quadro relevante para o time ABC. O formulário de avaliação geral que acabamos de revisar servirá como um guia para classificar os times ao final da competição. Após a apresentação final, você preencherá o formulário e então usará essas informações para classificar cada time, sendo 1 a sua primeira escolha. É essencial que cada time receba avaliação distinta para não haver empates. Após os juízes terem completado os formulários de avaliação cumulativa e classificado os times, o coordenador de liga ou um membro do staff SAIF orientará você sobre o estágio final do processo de votação para escolher o vencedor final de sua liga. É muito importante que os juízes, coordenadores de liga e/ou membros do staff SAIF não conversem entre si sobre os resultados antes ou durante o processo de votação. A classificação dos times é uma decisão individual de cada juiz. Note que os resultados da liga devem ser mantidos em confidencialidade até serem anunciados na cerimônia de premiação. Assim cobrimos a estrutura de apresentação, critério de julgamento, ferramentas e processo de votação. Esperamos que você se sinta à vontade com o papel que terá como um juiz SAIF. Só tenho mais uma nota final antes de passar a orientação de volta ao representante da SAIF a você em pessoa. Você certamente verá alguns times com apresentações bem sofisticadas e usando modernas tecnologias impressas e eletrônicas. Enquanto a excelência e criatividade de apresentação são apreciadas, a sua responsabilidade como juiz vai além disso. A sua única avaliação como juiz SAIF é, considerando os fatores econômicos, sociais e ambientais relevantes, qual time SAIF efetivamente empoderou grupos com necessidades específicas, aplicando conceitos econômicos e de negócios e uma abordagem empreendedora para melhorar a qualidade e o padrão de vida dessas pessoas? Agradeço de novo por sua atenção e por dedicar seu tempo para servir neste importante papel. Há alguns detalhes adicionais sobre o dia que queremos partilhar com você antes que inicie o processo de julgamento. E neste ponto eu passo a palavra ao representante da SAIF que lidera a orientação.